Pessoal da amada igreja, mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Comigo o nosso amado pastor Márcio Júnior. Aleluia. Irmãos, quem ouve a Master FM? Quem escuta o programa, assim, ouve o programa Manhã Melhor? Ouve, pastor. Rapaz, eu sou, desde que eu cheguei no estado do Tocantins, há quase 2 anos, através do pastor Antônio, esposo da pastora Maria José, se abateu uma rádio boa aqui no Tocantins, a Master FM, pastor. Aí eu não tinha muito tempo, né? Trabalhava no Carne do Sol, era chegava em casa, voltava no Carne do Sol, então eu quase não ouvia a Master FM. Mas agora, rapaz, eu estou ligadinho na Master FM, principalmente no programa Manhã Melhor. Oh, glória! Rapaz, daquele repórter que fala das curiosidades, Zacarias, rapaz, esse camarada eu tenho vontade de dar um abraço dele também, que eu não conheço ele ainda. Ele falou o significado da palavra book new, e eu fiquei assim, rapaz, é coisa boa, hein? Aleluia. Vamos orar pelo vamos ficar de pé nesta noite. Está conosco o pastor Márcio Júnior. A gente fez um convite e ele disse, olha, nesse momento, quando a gente fez, foi lá em junho. Ele disse, não, mas lá para agosto. E aí eu digo, eu vou, peguei, ajeitamos a campanha. E ele falou, estaremos lá, está aqui para nesta noite ministrar a palavra de Deus. Aí ela que é rápido pro gatinho, conversou com a filha do pastor, se ela poderia vir lavar no mesmo dia, e foi bênção pura, né? Que Deus abençoe a sua família. Vamos orar pelo pastor. Estenda a sua mão para cá. Senhor, meu Deus e Pai que está no céu, em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu te apresento a vida do teu servo. Usa ele nesta noite, Jesus, como tu tens usado. Deus, usa ele mais uma vez mais nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Jesus, não fala aquilo que eu quero ouvir, não. Eu quero que o Senhor fale aquilo que nós necessitamos ouvir nesta noite. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Leonardo. Alan, Deus abençoe a juventude, todos os irmãos, toda a igreja. Amém, irmãos? Paz a todos. Tudo bem com vocês? Gente, que bom poder estar aqui com vocês hoje. Glória a Deus por essa oportunidade. Poder dividir, né, a palavra, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E louvamos ao Senhor por essa noite. Amém? Abra sua Bíblia. Vamos lá, a campanha, o tema da campanha. Ezequiel, qual capítulo? Ezequiel 37. Amém? Glória a Jesus. Pastor, eu trouxe um livro da Angelina, eu posso apresentar? Irmãos, esse é um livro que foi escrito pela Angelina, minha filha, no período que a gente estava passando um Covid que eu peguei, nós pegamos juntos, e o Senhor deu algumas coisas para ela, muito interessante. É um livro chamado Apenas Seja Você. Amém? Se você puder abençoar a vida dela, ela já escreveu um outro livro, né? E a gente precisa vender alguns ainda para poder ajudar a confeccionar os outros livros que ela já escreveu. Amém? Hoje a gente vai estar aqui disponibilizando apenas R$20. Você pode adquirir um livro para abençoar o ministério dela. Amém, queridos? No final, se você quiser, né? Ezequiel, capítulo de número 37. Versículo 1, a gente vai estar lendo aqui. Estaremos, né, clamando ao Senhor para que fale conosco aquilo que Ele já bradou no nosso coração. Nós já oramos, pedimos ao Senhor. Eu sei que Deus tem muito mais para as nossas vidas aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis,
e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso no seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e se estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Amém, irmãos? Somente até aqui. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, nesta noite. Deus, te damos graças por essa oportunidade, por esta igreja, Pai, pelo ciclo de oração, Pai, desta igreja que intercederam por essa campanha, Senhor, meu Deus, e por estarmos aqui com os nossos irmãos nessa noite. Peço ao teu Espírito Santo, ó poderoso e eterno Deus, que fale conosco mais uma vez, ó Pai, como o Senhor falou desde o início dessa campanha aqui neste altar, ó Pai. Que não seja diferente nesta noite, para a glória do teu santo e eterno nome. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, agora é Ele, pode sentar, irmãos. Louvamos ao Senhor nessa noite. Agradecer a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Renata. Vocês sentiram aí, né, irmão? O negócio lá na casa do oleiro também puxado, benção. Amém? A Angelina, minha filha, caçula, tem mais duas filhas, né? A Brenda com 28 e a Bruna com 26 anos. E o Tiago está nos acompanhando, o filho que Deus tem nos dado, né? Essas caminhadas aí. Amém, queridos? Irmãos, eu sei que vocês já ouviram muito a respeito do Vale de Ossos Secos aqui nestes dias, e eu trouxe, né? A gente vai dar uma passada por isso, mas eu espero muito que o Espírito Santo fale com vocês, como falou no meu coração, sobre essa passagem, para a gente entender um pouquinho mais a respeito da vida deste profeta chamado Ezequiel, que escreveu, né, este livro sagrado e tem essa história de profetizar sobre a nação de Israel. Nós precisamos entender que ele foi um homem que profetizou em uma época muito difícil para a nação da Israel. Ele começou a profetizar falando a respeito daquilo que viria sobre a nação de Israel. Ele profetizou a respeito de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que viria para poder levar cativo o povo de Israel por causa da idolatria, por causa do pecado. Deus não poupou o seu próprio povo, mas levou eles para que pudessem passar um período, 70 anos no cativeiro babilônico, para que eles pudessem enfim se voltar para o Senhor. Sabe, irmãos, às vezes nós só nos voltamos para Deus quando a gente passa por lugares de dificuldades, pastor. A gente às vezes afrouxa no lugar de oração, a gente deixa de buscar a Deus, mas quando vem uma adversidade sobre as nossas vidas, sabe, quando vem um momento realmente onde a gente não vê mais saída do homem, aí é quando muitos de nós nos lembramos que há um Deus sobre as nossas vidas. Então o Senhor, Ele tem a forma de nos tratar, a forma de poder trabalhar, e com o seu povo não foi diferente. E é com eles que a gente aprende, porque esse povo viveu uma época realmente que Deus era muito presente na vida deles, mas eles abandonaram a adoração a Deus, indo a outros ídolos, adorando a Baal, a Asterote, a deusas, e enfim, a todos os deuses daquela região ali. Sabe, irmãos, o Senhor quer uma fidelidade da igreja dele hoje também nesse tempo. Então o profeta Ezequiel, ele começou a profetizar quando tinha 30 anos de idade, e profetizou 22 anos. Ele começou profetizando em Israel, mas ele terminou justamente na época do cativeiro, e foi justamente no exílio na Babilônia que ele também profetizava. E eu quero trazer aqui um texto muito interessante, o Salmo de número 137. Esse salmo, irmãos, vai trazer muito a questão desse povo que estava vivendo essa época.
Esse salmo de número 137 vai falar da saudade de Sião. Aquele povo agora já não estava mais, sabe, na terra, não estava mais vivendo, sabe, na casa de Deus, não tinha mais a oportunidade de poder adorar ao Senhor. E a gente vai ter notícias de Ezequiel na Babilônia sendo fiel a Deus. Se eu esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha alma destra da sua destreza. Amém, irmãos? E tem mais. É um salmo de amor à terra, de amor a Jerusalém, a Sião, a terra que eles viviam. Valorize o tempo, o seu tempo na casa do Senhor. Valorize a oportunidade que você tem de poder estar na casa do Senhor. Dê valor, irmãos, a pessoas que oram, sabe, intercedem pela sua vida, que fazem com que você venha, sabe, a viver momentos aonde o Senhor se manifesta ainda hoje, sabe, aos nossos corações, para poder falar as nossas vidas dentro da casa dele. Nós estamos, irmãos, a um passo de poder ter tirado esse nosso direito na nossa nação. Há um processo, sabe, caminhando midiático na humanidade inteira, aonde a nossa fé ela poderá ser afetada, onde a nossa liberdade de adorar poderá ser afetada. Mas esse povo, mesmo em uma terra estranha, eles adoravam ao Senhor. Profeta, irmãos, profeta de verdade, não é muito querido pelas pessoas, sabe, mas existem aqueles que iludem a multidão, onde levam mensagens que afagam corações, que trazem acalento, mensagens que exaltam o homem. Mas ainda hoje, irmãos, estamos vivendo um tempo onde estão deixando a adoração ao Senhor, e isso é o inimigo adentrando dentro das nossas igrejas. Profeta de Deus, Isaías morreu cerrado ao meio. Profeta Jeremias jogado dentro de uma cisterna, aonde não tinha água, a lama atolou ele, sabe, até a cintura. Observe a vida de Oséias, irmãos, profetas como ele, que teve que se casar com uma prostituta para que pudesse mostrar como é que estava a nação de Israel diante de Deus. E ela largava ele e ia lá e comprava ela de volta. Assim são os profetas. Quando se prega a verdade, pastor, a gente não é muito aplaudido, sabe? Mas nós não estamos caminhando em busca de aplausos, senão não estaria nessa caminhada. Esse profeta que nós lemos, o profeta Ezequiel, considerado um dos profetas maiores, irmãos, este homem, no capítulo de número 24, vai contar a história aonde Deus mata a mulher dele. Glória a Deus. Ezequiel, no capítulo 24, a partir do versículo 15, ele perdeu a sua esposa como um sinal da queda de Jerusalém. Ser profeta, meus irmãos, não é fácil nos dias de hoje. Nunca foi. Tem muita gente querendo ser profeta. Profeta verdadeiro, irmãos, não sai iludindo, mentindo, mas prega o evangelho da salvação. Prega o evangelho, sabe, aonde nós vamos sendo confrontados, mas nós vamos sendo edificados, aonde os inimigos vão se levantando, mas você vai sendo salvo. Sabe, ele perdeu a esposa, mostrando que Israel perderia o prazer de servir ao Senhor na casa dele. E aí ele começa a profetizar a respeito. Deus leva ele em espírito a esse vale de ossos secos, mostrando como é que estava aquela nação, como é que estava aquele povo. Um povo, irmãos, na idolatria, no pecado, na desobediência. Por isso os ossos estavam sequíssimos e iriam ser levados para um cativeiro. E naquele lugar, mesmo naquele lugar, tinha uma palavra de Deus em que ele viria para poder trazer restauração para aquele povo. Ele viria para poder tirar aquele povo novamente do cativeiro e restaurar aquele povo como um povo santo, como um povo escolhido de Deus. Aleluia.
As nossas escolhas nos levam para longe de Deus. E aí quando Deus nos resgata, irmãos, não é porque nós somos queridinhos, não, irmãos. Não é porque eu trabalho na rádio, não é porque... Não, nada disso, querido. Mas é porque Ele é misericordioso. Porque aquilo que eu plantar, isso eu também ceifarei. Não tem como, irmãos, né? Então eu planto desobediência, eu vou colher maldição para a minha vida. Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito que o salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus por isso. Aquele povo foi entregue aos seus inimigos. Foi entregue para que pudesse, enfim, passar aquele período ali, sabe, na Babilônia. Deixaram o templo, deixaram Jerusalém, a cidade tão amada deles. Sabe, Jerusalém foi transformada em ruínas. Nabucodonosor saqueia, sabe, o templo. Ele leva as preciosidades, ele leva, sabe, todas as taças, todos os ouros, sabe, de Jerusalém para o templo deles lá na Babilônia. E o templo é saqueado. Mas Deus, Ele tem uma palavra para nós nessa noite de hoje. Deus, Ele tem uma palavra para o povo, que ainda há esperança, que ainda há esperança, aleluias. Porque, irmãos, nós quando eu estava no mundo, quando nós estávamos no mundo, nós somos considerados como nós estávamos mortos. Lá no livro de Efésios, no capítulo de número 2, versículo 1, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Sabe, todos que estão lá no mundo, que não aceitaram a Cristo, Deus vê eles como mortos. Eles estão mortos, como aquele vale de ossos secos. Há uma multidão de mortos vivos, irmãos, andando pelas nossas ruas. Eu era morto e não conhecia Cristo, eu era morto. Sabe, mas o Senhor, Ele teve misericórdia. Teve misericórdia de nós. Sabe, somente na dificuldade, no sofrimento, é que o povo começa a reconhecer que precisa de Deus. O povo de Israel só começou a clamar pela libertação quando estava no Egito, quando ficou completamente arrochado a vida deles por causa do trabalho. Eles clamaram e Deus enviou Moisés para que pudesse libertar aquele povo. Nós, amados, vamos para o joelho quando vem uma doença, quando nós queremos um milagre, sabe, quando vem uma chamada, quando nós precisamos de algo, quando nós estamos no aperto, é que a gente passa a orar mais. Mas o Senhor quer um relacionamento íntimo. O Senhor, Ele quer que nós nos voltemos para Ele, sabe, com o nosso coração, com interesse, porque nós amamos a presença dEle. É isso que Deus queria de Israel, é isso que Deus quer da igreja dEle. Muitos têm entrado pelas portas das nossas igrejas em busca de algo que Deus possa dar. Mas e aí, o que eu tenho para oferecer para Ele? Como que eu venho, sabe? Aquele povo estava agora sem força, sem esperança, mortos como aqueles ossos. Só que Deus, Ele tem um poder para devolver a vida, e tem uma promessa de restauração. Quando Ele vem, sabe, para o profeta Ezequias, e começa a falar para Ezequiel, e começa a falar para ele: olha, está vendo esses ossos? Eles podem voltar à vida? E o profeta respondeu, falou: tu sabes, Senhor, tu sabes. E ele diz: pois profetiza sobre esses ossos, pois lance uma palavra sobre esses ossos.
Lance uma palavra, sabe, sobre vidas que estão na sua casa, ainda que não servem ao Senhor. Lance uma palavra sobre pessoas que você trouxe e colocou, sabe, nessa campanha, nesses dias aqui neste lugar. Sabe, o Senhor está trazendo uma resposta de oração nesta noite. Haverá salvação dentro da tua casa, haverá um sopro do Espírito Santo sobre a sua vida e uma restauração do Senhor. A promessa de restauração. Livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1. Ele começa a apontar a restauração através do Messias Jesus Cristo. E ele diz: brotará um rebento do tronco de Jessé, das suas raízes um renovo frutificará. Deus, ele é poderoso, irmãos, para poder resgatar almas. Deus é grande para poder fazer infinitamente mais do que aquilo que nós imaginamos ou pensamos. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso. E Jesus, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, o nosso Senhor disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está procurando somente pessoas que tenham ousadia no Espírito, para que possa voltar, irmãos, a um lugar ativo na obra dele. Vamos tirar, irmãos, a preguiça dos nossos lombos, irmãos, de levantar pela madrugada, amantes do sono. Pessoas que têm, sabe, dormido demais, comido demais, têm deixado de adorar e buscar ao Senhor verdadeiramente. Aleluia! Um cansaço tão grande no meio da igreja, irmãos, no nosso tempo. Pessoas tão atarefadas com tantas coisas, tomando de conta, sabe, os meus dias têm sido consumidos por tantas coisas, e o Senhor está querendo e falando para mim e para você hoje, dizendo: ei, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isaías 55: por que gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Por que gasta a vossa vida em tantas coisas, e para as coisas de Deus somente aquilo que sobra? Como queres receber aquilo de maior preciosidade que Deus tem, se a nossa dedicação é para tantas coisas e Ele não tem sido o primeiro nas nossas vidas? Somos como esses ossos secos, necessitados de um sopro para um despertamento hoje. Que nós possamos reconhecer isso, irmãos. Sabe, irmãos, eu peco quando eu deixo de orar o tanto que Deus cobra de mim. Eu peco quando eu deixo de ler a Bíblia. Eu não consigo, é tanto sono. Há um peso espiritual agora. Se você não guerrear, se você não entrar nessa batalha, nesse nível espiritual, irmãos, você não vai conseguir avançar. A gente trabalha na rádio, irmãos. Há uma multidão de pessoas nos ouvindo. Quando você prega lá algo que vai abençoar as pessoas, que vai prosperar, é todo mundo amém, amém. Quando você traz uma mensagem dessa, irmãos, quando você começa a falar, sabe que Deus está chamando o povo para um lugar de arrependimento. Não se ouve um glória. Os crentes estão mortos, sem fogo, sem vontade, preguiçosos. Irmãos, isso é na nação. Irmãos, uma mentira enganosa do evangelho que tem crescido, mas tem envergonhado o nome de pastores do nosso Brasil.
esse é o meu líder. Hoje as pessoas querem esconder que são servas de Deus, que são crentes. Mas não é assim. Elias achou que ele estava sozinho. Só que Deus falou para ele: Elias, tem 7.000 que ainda não se dobraram diante de Baal. Há remanescentes que ainda desejam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda há uma igreja que tem clamado, que ainda tem chorado para viver, sabe, esse tempo. Pessoas que falaram em línguas têm vergonha agora no meio da igreja de poder soltar as línguas estranhas, com medo do que as pessoas vão pensar delas. Ei, não estire os dons espirituais dentro da minha casa, diz o Senhor. Não é só vir para a igreja, não é só participar, não é só cantar, não é só pregar, não é só querer ter uma oportunidade, não é só querer ser visto. Vamos diminuir, irmãos. Vamos diminuir. Vamos descer. Vamos descer. Não queira ser visto, não queira ser aplaudido. Aleluia! Irmãos, o grupo inteira acho que nos conhece quase. A nossa igreja, irmãos, é pouquinha gente. É um grupo de pessoas bons, sabe? Mas não tem multidão lá não. Porque nós não pregamos mentira. Porque nós não enganamos as pessoas, nós não extorquimos elas. Mas nós pregamos o evangelho que leva a salvação. Assim como eu sei que esse altar, porque eu estou aqui em cima e sentindo a graça dele neste lugar. João 10:10 diz que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O Senhor está trazendo vida. O diabo tem tentado roubar essa vida, esse relacionamento. A preciosidade, irmãos, é o relacionamento que você precisa manter com Deus. Esse avivamento que veio sobre aquele povo, esse avivamento que chacoalhou aqueles ossos, que colocaram eles de pé, sabe? Veio depois de um tempo de adversidade. E outro livro que fala também sobre o sopro do Espírito Santo é o profeta Joel. Ali no capítulo de número 2, versículo 15, ele vai dizer: toquem a trombeta. Está dizendo: desperta o povo, santifiquem o povo. No versículo 17, aí ele chama nós, os líderes, e diz: chorem, chorem os sacerdotes entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo. A responsabilidade é nossa, de interceder agora pela nação, de interceder pela igreja. Se nós não entrarmos neste lugar como igreja, nos posicionando, irmãos, a igreja será atropelada. Será atropelada. O versículo 28 do livro do profeta Joel, capítulo 2, diz que acontecerá naquele dia que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, seus velhos sonharão, os jovens terão visões, e sobre os vossos servos e as suas servas eu derramarei do meu espírito, diz o Senhor.
Há uma promessa, há uma promessa, há uma promessa e Deus cumpre as promessas dele. Deus não nega a promessa dele. Mas o que é que está faltando? O que é que está faltando? Se essa culpa é dele, se essa culpa é de Deus. Não, irmão, essa promessa lá em Joel se cumpriu em Pentecostes, no Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Os discípulos estavam num momento de grande aflição, porque eles tinham perdido, sabe, o líder deles, Jesus, que tinha sido pregado na cruz. Jesus tinha sido morto. Aqueles homens ficaram dispersos. Aqueles homens, sabe, ficaram completamente perdidos, porque agora não tinha mais a figura do líder deles. Até quando Maria Madalena vai e encontra o túmulo vazio. E quando ele manda um recado, sabe, ele se apresenta para ela e diz: Maria. E ela diz: agora, essa aí, eu tinha ressuscitado. Ele manda um recado e depois ele se apresenta aos discípulos. E aqueles homens ficaram em Jerusalém, em oração. Ele diz: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eles ficaram orando. E a Bíblia diz que veio do céu como um vento veemente e impetuoso, e invadiu aquele lugar, e foram divididas, repartidas entre eles como língua de fogo, assim como aquele vento que soprou nos 4 ventos lá naquele vale de ossos secos. Agora estava vindo o Espírito Santo sobre aqueles homens, e estavam capacitando ele para que eles pudessem ser agora não um exército de ossos, mas homens revestidos do poder do alto, sabe, que levariam uma palavra, que anunciariam a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. E aqueles discípulos revestidos de poder saíram anunciando esse evangelho, não se importando agora com as suas vidas. Tiago, o primeiro mártir, foi morto ao fio da espada. Pedro morreu pendurado no madeiro, mas não quis morrer como o nosso Salvador Jesus, e teve de morrer de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo teve a sua cabeça decepada, e assim todos os discípulos, revestidos de um poder que Deus deu sobre a vida deles, viveram de uma forma em que não se importaram com as suas vidas. O Espírito Santo vai te dar um poder para que você possa querer isso, viver isso, amar isso, que isso vai ser o ponto principal da sua vida. Você não vai se importar com as coisas deste mundo. Aleluia. Tem gente que tem tantos planos, tantos projetos, sabe, irmãos, e vem para Deus, e o tempo do culto inteiro é mostrando aquilo que quer, aquilo que deseja, aquilo que precisa. Deus sabe todas as coisas. Eu vim do mundo, irmãos, de droga, de bebidas. Eu fui resgatado porque o Senhor me amou, não porque eu era bom. Sabe, mas eu amei tanto, eu amo tanto o meu Jesus por ter me livrado, por ter me abraçado sujo, pecador, imoral como eu estava, que a única coisa que eu queria verdadeiramente era estar com Ele. E é isso que tem me mantido, essa chama na minha alma, esse desejo de poder estar com Ele todos os dias. E as minhas filhas crescendo, e cada uma delas servindo a Deus. A minha mais velha, a Brenda, hoje mora em Indianópolis, é engenheira, formou aqui. A Bruna, do meio, mandou uma mensagem agora há pouco, estava saindo do hospital de Peixe, tirando um plantão, é médica. Sabe quem pagou a faculdade dela? Deus, irmãos. Ela formou na UFT, na Universidade Federal, eu não paguei um real. Angelina está com os livrinhos dela. Nunca pediu
pedir para o Senhor. A única coisa, minha vontade, meu desejo é Ele. E eu tenho tentado ser fiel a Ele nessa palavra que Ele nos deu. Ele nos deu uma palavra de exortação. Ele nos deu uma palavra dura. Como profeta, irmãos, não sou muito convidado para poder estar nos lugares. O pastor me chamou e falei: pastor, você quer que eu vou? Eu não estou. Foi em junho. Eu fico mais lá no meu cantinho, mas ministrando ali. Os irmãos já têm as costas um pouquinho largas. Você já aguenta mais umas pancadinhas para a fidelidade. E hoje o mundo está num cenário de guerra, de instabilidade. E a igreja, o povo, a maioria está iludida. E o Senhor nos chamou para a santificação. Muitos têm abandonado a palavra da verdade. E sem a palavra da verdade não há vida. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a enviei. Aleluias. Profeta Abacuque, antes dele poder trazer uma passagem de avivamento que viria, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Hoje tem tantas técnicas de pregação e as escrituras são deixadas de lado. Mas sem a palavra não há, irmãos. Salmo 119, 25 diz: vivifica-me, Senhor, na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Caminhando para encerrarmos aqui, quero dizer para você, irmãos, que nós somos a igreja com o espírito de Elias para anunciar a volta do nosso Senhor Jesus. A nossa missão é anunciar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como João Batista anunciou: endireitai as suas veredas, porque é chegado o reino de Deus. Nós precisamos dizer, e que seja para a igreja, e seja para os nossos irmãos, conserte enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele diz: fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo está ensinando o filho amado dele, Timóteo, a se proceder como casa de Deus, como homem e mulher de Deus. E ele diz que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte, que guarda a palavra da verdade. Aleluia. Nós ainda somos coluna e baluarte da verdade, corrompida, adormecida, mas ainda eleita e amada pelo Pai. Aleluia. Se há alguém que ainda tem autoridade para falar em nome do Senhor, ainda é a igreja. Mas se nós nos corrompermos, a nação ficará completamente contaminada. A igreja é o sal da terra. Não perca! Não perca! Não seja insípido! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro, também exortando os irmãos, diz para eles: vocês, porém, irmãos, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus,
para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ficar de pé, irmãos. Pode botar um louvor ali, irmãos, para nós podermos orar. Está encerrando essa campanha hoje. Talvez você colocou a sua vida espiritual como algo que você queria que Deus fizesse. Eu quero te chamar agora, irmãos, para você fazer um ato agora de fé, sair do seu lugar e vir à frente. Se você reconhece que em alguma área da sua vida você precisa de um sopro do Espírito, eu te convido aqui. Mas talvez você esteja orando muito bem, lendo a Bíblia muito bem, vigiando muito bem. Deus só pode agir na minha vida a partir do momento em que eu me entregar a isso. Com licença, pastor, eu fiz isso aqui, mas sem a sua permissão. Se tivesse alguém, venha aqui agora em nome de Jesus. Se entregue aqui diante desse altar agora. Se entregue aqui, amados. Se entregue aqui. Se entrega aqui, se entrega aqui, ó. Se entrega. Eu quero que você comece a confessar a Ele agora. Sabe algo que você precisa restaurar na sua vida espiritual? Aqueles que se entregaram, que se derramaram. Sabe, o Senhor nos enviou nesta noite aqui, amada, para clamar ao Espírito que venha soprar, sabe, sobre essas vidas. Tem gente que está em Durim lá atrás. E eu queria te dizer, meu irmão, minha irmã, toma jeito. O Senhor está te vendo. Vem para frente, se derrama. Se derrama aqui, se entrega aqui, Espírito Santo. Senhor, tu conheces a tua filha, Deus. Senhor, meu Deus, o Senhor nos trouxe nessa noite, Pai, para trazer uma palavra sobre essas vidas, Pai. Ela não é diferente, Pai, que nessa noite o Senhor tem incomodado ela pela madrugada. Agacha o limanto, queima, dai. O Senhor tem levantado ela como coluna naquela casa, naquele lar, ó Deus. E ela não tem visto ainda algumas coisas ali, Pai. Mas, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, venha um novo tempo naquela casa. Venha, Senhor, meu Deus, um novo tempo naquele lar. Pai, vai soprando nessa noite, Pai, em almas aqui, Jesus. Espírito Santo de Deus, vai entrando, Senhor, meu Deus, em áreas onde ela precisa de um sopro do teu Espírito. Acabaço de deremato, queimanai, andarabassi, agadarás. O Senhor te colocou uma palavra nos meus lábios, filho. O Senhor te colocou, sabe, como coluna. Abaixo de manto, queimanai, andarabassi. E o Senhor está querendo que busque mais. Tu sabes que tu precisa buscar mais. E nesta noite colocastes algumas coisas diante de mim, mas que nessa noite o Senhor agora está trazendo luz a áreas aonde o Senhor está entrando, aonde o Senhor está trazendo a providência. Espírito Santo, sopra sobre a vida dela, o espiritual dela, as línguas estranhas. Pessoas que falavam em línguas estranhas aqui, que deixaram de falar em línguas estranhas, cante hinos espirituais, sente a sua voz, e gaste de mandará assim, línguas estranhas, fala em línguas, vai dar um renovo sobre essa igreja, vai um renovo sobre essas vidas, vai um renovo sobre essas vidas, Jesus.
para que ela volte neste lugar e leve sobre a mesma chama. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Ele sempre deixa o melhor no final. Aleluia. Grande foi o desafio dessas 7 quinta-feiras. Mas mais uma vez o Senhor mostra que Ele é fiel. Quero agradecer a todos os meus amados irmãos que vieram. Irmã Geila, a pastora Maria José, a irmã que veio junto do diácono Gilvão, nosso amado irmão. Ele sabe que mora no meu coração sem pagar aluguel. Aleluia, o pastor Márcio Júnior, que
não mediu esforço para estar aqui, né? Veio junto com a sua família abençoada, pastor. Que Deus continue abençoando a vida do pastor, o ministério de vocês. E dizer assim, irmãos, que no momento que o pastor falava do livro da irmã Angelina, o Senhor me dava uma visão. O Senhor não me dava a entender o que era, mas eu via uma luz resplandecente. Ela vinha brilhando, e eu via assim que o anjo vinha e trazia, colocava na mão dela, ela não dava conta de segurar, porque era muita coisa da parte de Deus para a sua vida. Não te preocupa, o Senhor diz para ti não te preocupar. Esse projeto não é teu, o projeto é dele. Ele só usou você, porque através da sua vida Deus vai fazer grandes coisas através desse livro e de outros que virão. Mas o projeto dele não para por aí. Eu vejo você fazendo obra missionária fora do país. Aleluia! O Senhor me faz entender que quando no momento que você passou por um apuro muito grande, tu disse para Deus: Senhor, será que meus dias se acabam por aqui? E o Senhor manda te dizer: não, foi só um momento que eu te usei. Eu fiz que tu passasse pelo processo, porque a obra de Deus que eu tenho na tua vida é algo grandioso. E queira Satã, não, os meus projetos sobre a tua vida continuam de pé, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, é o jovem que está lá na porta. Deus manda te dizer, jovem, que o projeto dele sobre a tua vida é algo muito grandioso. Tem pessoas que ficam com murmurinho a respeito do teu nome, dizendo que tu anda com o pastor aqui porque tu quer ter fama, mas Deus conhece o teu coração. Você tem sido um jovem que tem aprendido com o pastor. Observa a vida desse homem, porque Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. O que Deus tem para a tua vida é algo extraordinário. Não sai da posição, porque o inimigo tem tentado investir em amizades do inimigo para querer te tirar da presença de Deus. Vigia com as tuas amizades. Te manda dizer o Senhor, aleluia. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Minha esposa vem aqui na frente. Aleluia. Eu já vou encerrar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Essa mulher aqui, pastor, é o meu grande apoio depois de Jesus, é ela. Ela vai fazer 45 dias que ela fez uma operação da retirada do útero e do colo do útero. E ela sabe como era o sonho dela de ser mãe e ter um filho, carregar no seu colo. Mas quando o Senhor falava de Ezequiel que perdeu a sua esposa para demonstrar, Deus falava assim: é na vida da minha serva. Aleluia. Quando nós começamos o trabalho aqui, pastor, todo mundo já sabe a história, mas eu não sabe, vou lhe contar para você e para a sua família. Nós começamos a obra aqui no Gurupi, com 4 vidas, eu, a minha esposa, a irmã Soraya e a irmã Maria. Vem aqui na frente de vocês, irmão. Vem cá vocês aqui. Foi elas que começaram junto conosco. Ali naquele canto, bem na esquina ali. E Deus usou um vaso e disse que Ele abria as portas ministeriais sobre a nossa vida nesta cidade. O meu carro, pastor, é um carro do ano, mas é de 86. Eu sempre falo isso para os irmãos. E eu ia saindo naquela, como é o nome daquela avenida lá? Integração. A Integração. Bem ali saindo para chegar na rotatória, acabou a gasolina. A minha esposa chorando de um lado, eu sem saber o que dizer para ela, porque há momentos na nossa vida que nós nos sentimos impotentes. E eu saí sem direção, fui ali buscando sem carote para botar gasolina no recipiente. Estava com dinheiro, mas não tinha um carote. Eu achava que eu tinha colocado dentro do carro, mas não tinha. E encontrei o pastor Alciron, um grande amigo que tem a oficina lá na 20, e me levou. E veio, trouxe lá, comprou a gasolina, me trouxe no carro dele até lá. E quando a gente veio saindo de lá, ele disse: pastor, eu quero orar por você.
e ele orou por nós, e ele disse assim: o pastor, o Senhor me mostra o céu se abrindo sobre a sua vida nessa cidade, mas eu não sei o que é. E aí ele terminou de orar, quando ele foi saindo, eu escutei, quando ele puxou o freio de mão do carro e voltou, e disse: já sei, pastor, o senhor me fez ver o céu se abrindo do ministério sobre a tua vida nesta cidade. Coloquei a gasolina no carro, o pastor foi embora, minha esposa disse: mas amor, como é que Deus está falando? Não sei. Eu disse: Deus está falando e nós temos que obedecer. Hoje, para a glória do nome de Deus, não é a primeira campanha que nós fazemos nela, é a terceira campanha. Nós estamos há menos de um ano nesse lugar aqui. Vai fazer um ano no dia 22 de outubro que nós estamos aqui em Curupira. E hoje eu estou muito feliz pelo senhor ter vindo aqui, o senhor com a sua família, né? Nos dá o privilégio de ter vocês conosco. Não só porque eu sou um radialista, não, porque você é um homem de Deus. Porque se eu não sentisse Deus na sua vida, eu não me chamaria aqui. Porque eu tenho um ministério parecido com o seu. Está aqui meus irmãos que sabem, sempre pregam a verdade, dizendo que nós temos que, para morar no céu, o negócio não é fácil, é estreito, mas Deus tem nos prosperado neste lugar. E quando eu cheguei aqui, encontrei o diácono Zezinho, o diácono Alain, o diácono Ilan, a irmã Ivanilde, que está lá atrás com o neném, a irmã Lúcia, aí depois veio a irmã Sueli, a irmã Zeilma, e Deus tem trazido o irmão Zé Luiz também, que Deus tem trago. Glória a Deus, glória a Deus. E eu acabei de receber a notícia que eu já sabia que Jesus ia fazer isso na minha vida. A irmã Divani quer voltar, né? Voltar para se congregar conosco, irmã Divani. Então vem aqui na frente. Pastor Marcelo, nos deu o prazer de orar pela vida da serva de Deus aqui. E nós já estaremos. Glória a Deus. Nós vamos orar. Aleluia. Então vai orar pela vida dela, depois nós vamos lá, vai estender a caixinha de oração e nós estaremos orando. Então vai estar orando. Amém. Vai segurar? Deus chamou para este lugar, para este propósito. Amém. Vamos lá. Vamos até o final da vida dele. País, a tua filha. Deus, o Senhor confirmou algo, Pai, na alma dela, no coração dela. E o Senhor chamou, Pai, como intercessora neste lugar. Que nessa noite seja restaurado o ministério dela neste lugar. Como o Senhor soprou naquele vale de ossos secos. E nessa noite o Senhor sopra sobre o espírito da tua filha, trazendo vida para ela, alimentando a alma dela com a tua palavra, tirando as escamas dos olhos dela. E a partir de agora, Pai, ela volta a fazer parte deste lugar, ó Pai, com mais força, com mais vontade, com mais, Senhor meu Deus, o coração humilde diante do Senhor, sabendo que é o Senhor quem conduz este lugar. Restaura, Senhor meu Deus, e abençoa ela neste lugar, para a glória do teu santo e eterno nome. Amém? Vem cá, pastor, abraça ela aí. Amém. Glória a Deus. É eu, pastor? Você quer me usar, né? Estenda a sua mão para cá, irmãos. Nós temos as nossas vontades, os nossos anseios. E aqui, Pai, diante do Senhor, e os pedidos de oração diante do teu altar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos agradecer por esses dias, pelos períodos de oração nesta casa. Senhor, meu Deus, a cada um que foi apresentado, Pai, diante do Senhor neste lugar, Pai. Tu és um Deus que pode todas as coisas. Então, Senhor, meu Deus, sendo da tua vontade, Pai, vai se cumprir na vida da tua igreja e do teu povo, Pai. E a bênção do Senhor venha para a glória do teu santo nome, Pai. Nós apresentamos cada oração aqui para a glória do nome do Senhor. Amém? Quem recebe diz amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, só antes de encerrar, eu quero testemunhar. Eu acho que os irmãos viram colocando no grupo o que o genro do pastor Jaildo, nosso colega do ministério, ele estava passando por uma cirurgia, passar pelo processo de cirurgia do coração. E a palavra do médico não era muito bonita não, que ele poderia morrer a qualquer hora. E hoje à tarde eu fui surpreendido, graças a Deus, o pastor mandou um áudio, ele mandando o áudio lá do hospital, ele que foi operado, já estava na sala já para se recuperar. O que o médico falou, mais uma vez Deus cumpriu na vida
do nosso amado presbítero Paulo, lá de Paraíso do Tocantins. O médico disse que ele poderia morrer a qualquer momento, mas Jesus ouviu as nossas orações. O irmão passou pela cirurgia e já está se recuperando para a glória de Deus. E só lembrando para a gente, para os irmãos, no último sábado, agora desse sábado que vem no outro, nós teremos o terceiro encontro de vasos. Todos vocês estão convidados, inclusive o pastor Márcio Júnior com a família, quiserem vir louvar com a gente, estaremos aqui. É o terceiro que a gente está fazendo, em nome de Jesus, amém? Acho que é só esses anúncios, né? Domingo, culto da família, escola bíblica pela manhã, amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, a palavra que eu tenho, Jesus, é gratidão. É gratidão pela vida dos meus amados irmãos, da igreja local. É gratidão pela vida do pastor Márcio Júnior com a sua família, que nesta noite vieram aqui junto para nos ajudarmos a fazer a tua obra. É gratidão pelos meus amados irmãos que vieram lá de Cariri, Senhor. É gratidão pela obreira do Senhor que veio para a casa do Senhor para nos ajudar nesta obra, Jesus. Abençoa a tua filha, fortalece os teus caminhos cada dia, em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha guardar, levar protegido cada um para os seus lares, em nome de Jesus. E agora coloque sua mão na posição de receber. Que a graça do Pai, o amor do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com esta igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Quem crê diz amém. Quem diz amém, aperta a mão de alguém. Amém, Jesus, glória a Deus.